É necessário que o homem se identifique com a razão motivadora que a miúde dá consciência aos seus anseios, para que este não viva alienado, pateticamente destituído. Existem três razões que dão respaldo aos nossos sonhos, que dão validade ou não ao que se pleiteia. Por isso a importância de uma análise profunda e sincera. Em primeira instância, nós devemos verificar se há dentro de nossa essência virtudes que são a base sedimentar, dando assim a vazão viabilizadora. Imagine, por exemplo, um jovem que sonha ser jogador de futebol e jogar em um grande time da capital. Só que tem um pequeno empecilho que o impossibilita, fazendo com que seu sonho não se realize. O mesmo não sabe jogar bola, pois é ruim toda a vida. Em segundo plano, devemos certificar de que o conceito social, nós encontraremos pessoas do convívio que podem e têm o interesse de apoiar-nos, apostando em nossos sonhos, como se fossem os próprios sonhos deles, ou dele, poderia citar no singular. A terceira questão independe de qualquer um destes conceitos acima citado. Torna-se, e por que não dizer que torna-se o principal para o sucesso absoluto. Porém, ao mesmo tempo em que é a mais fácil, acaba transformando-se em obstáculo devido à nossa natureza humana. Falo do apoio do Espírito Santo de Deus. Para que Ele possa validar os nossos sonhos, Ele requer a nossa total submissão, tornando-nos inadimplentes perante a sua vontade. Ele jamais dividiu a sua glória com outrem. É óbvio que Ele, mais do que qualquer pessoa, quer nos ver vencedor. Mas Ele sabe que a partir do momento em que deixarmos a soberba invadir os nossos corações, estaremos propensos às armadilhas do diabo, que vale da nossa natural falibilidade humana. Quando evidenciamos a nossa autossuficiência, o nosso egocentrismo, fazendo de forma inconsciente, ou por que não dizer até mesmo de forma consciente, nós acabamos cometendo o mesmo erro que Satanás quando desejou tomar o lugar que é de Deus. E por esta razão, posteriormente, induziu Adão ao mesmo erro que ele cometeu, onde um efeito dominó, todo ser humano, sem acepção de pessoa, foi decaindo-se um a um. Provérbios 16, versículo 18, testifica que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Por isso a necessidade de um sentimento literal, de dependência, o que torna os nossos corações vulneráveis nas mãos daquele que nos criou. E há que se perguntar, mas e os nossos sonhos? Nós não temos o direito de sonhar? É óbvio que não se trata disso. E é evidente que Deus quer que sonhemos, para que Ele também possa transformar nossos sonhos em realidade, pois Ele também tem planos para as nossas vidas. E isso fica explícito no livro escrito por Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 até o versículo 13, como também no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9. Tanto os pensamentos como os caminhos de Deus são de paz e de amor, e também são alto e sublime. E por falar em sonho, vale a pena citar um jovem que, invejado por seus irmãos, viu de uma hora para outra os seus sonhos arrefecerem. Ele, que usufruía do privilégio de ser o mais querido entre os irmãos, estava então dentro de uma cadeia, pagando por um crime que ele não cometeu. Aliás, ao se avaliar a vida de José, desde que fora atirado em um buraco e posteriormente vendido como escravo pelos próprios irmãos, podemos perceber que sua vida não foi um mar de rosa,
mas sim um mar de injustiças. Por que permitiu Deus tanto sofrimento, tantas injúrias a um jovem que tudo que fez foi contar para o pai, como também para os irmãos, os sonhos que o colocava em superioridade? E pior ainda foi quando José, por temor ao seu Deus, fugiu de uma mulher de má índole, já que, como escravo na casa desta mesma mulher, teria que ser obediente às ordenanças tanto de Potifar, como também, por que não dizer, da própria mulher de Potifar. Na verdade, a beleza de José despertou o libido e que, por não suportar tanta volúpia, esta mulher tentou agarrá-lo à força. E em uma cena um tanto contraditória aos dias atuais, José fugia deixando uma capa que serviu como uma prova de um mal que ele jamais fizera, mas que em calúnia fora usado contra ele de forma um tanto contraditória. Existe uma canção antiga do grupo Diante do Trono, a qual declara que há esperança para uma árvore cortada até a raiz. E ainda que Ana Paula Valadão tenha se inspirado no drama de Jó, essa canção pode perfeitamente ser aludida tanto a José, como também, por que não dizer, ser aludida para mim ou também para você. Na verdade, depois de tantas decepções, José, como um homem temente a Deus, e como tal jamais perdeu a sua fé. Porém, todavia, viu suas esperanças ressurgirem após interpretar o sonho de dois homens. Um era copeiro e o outro era padeiro. E acertadamente previu que o copeiro voltaria para o palácio, onde voltaria a servir o rei. Mas o padeiro seria morto devido ao seu delito. E quando esses fatos sucederam, se valendo da gratidão do copeiro, José pediu veementemente que o mesmo contasse ao rei sobre tudo o que sucedera. Como testifica em Provérbios 16, no versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Depois dos últimos acontecimentos, José estava novamente cheio de esperanças e conjecturava subjetivamente. Faraó com certeza ouvirá o que o copeiro tem para dizer, pois todo copeiro é de inteira confiança, além de que se haverá de sensibilizar com as injustiças que eu já sofri. E finalmente Deus vai ajudar e que eu me tornarei um dos escolhidos entre tantos outros conselheiros que o próprio Faraó possui. Porém, passaram-se mais 2 anos e nada acontecia. O que José não revelou para si mesmo é que Deus também tem planos. E o maior plano de Deus chamava-se justamente José. E iam muito além do que o próprio José imaginava. Tanto é que os planos de Deus se fizeram em pesadelos para Faraó. E não havia quem conseguisse desvendar o dilema que o deixava aterrorizado. Foi quando Deus fez com que o copeiro se lembrasse que José também revelava sonhos. E perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: acaso acharíamos homem como este, em que haja o Espírito Santo de Deus? José queria ser apenas mais um entre os outros subsidiários do rei, mas Deus queria exaltá-lo e o fez de tal maneira que ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E quando chegou a fome em toda Canaã, Jacó, pai de José, juntamente com seus outros filhos, que era o irmão do próprio José, tiveram que render aos seus pés, cumprindo desta maneira o sonho que ele tivera quando jovem, em que pelo qual fora repudiado pelos próprios irmãos. José teve que aprender primeiro a grande lição
de que o homem não é nada e nada, enfim, na sua renúncia, possibilitou Deus ser tudo em sua vida, para que desta forma pudesse resguardar a descendência tanto de Abraão como de Isaque e do seu próprio pai Jacó. Deus permite as tribulações em nossas vidas, para que através dessas tribulações venhamos a perseverar, adquirindo experiência, a paciência que nos dá toda a esperança para continuarmos. Paulo testifica a este respeito no livro de Romanos, no capítulo 5, nos primeiros versículos, do versículo 3 ao versículo 5. E não apenas Paulo, mas também o próprio Tiago, no início do capítulo 1 de sua epístola. Foram as adversidades que tornaram José maduro o suficiente para que ele não viesse a vangloriar e chegou até mesmo a perdoar os seus próprios irmãos. Não somente os próprios irmãos, mas com certeza, depois que José se tornou uma autoridade máxima, que poderia totalmente, literalmente, banir do Egito, seja Potifar e a sua infame esposa. Mas eu tenho certeza que, pelo que eu conheço da obra maravilhosa desse Deus, nós não lemos esse texto. É claro que a Bíblia não fala a esse respeito, mas eu posso fazer essa conjectura, porque uma das prioridades de Deus é que nós venhamos a amadurecermos. Mas nós só podemos amadurecermos a partir do momento em que nós liberamos perdão. José perdoou seus irmãos. Por isso eu fiz a conjectura do perdão para essa mulher de Potifar. E assim é comigo e com qualquer um de nós. O propósito de Deus é, primeiramente, que venhamos a adquirir experiência, maturidade, mas para início de tudo, como base, devemos ter um coração exonerado, sem mágoa, sem rancor, para que Deus possa orquestrar o seu plano maravilhoso na vida de cada um de nós. Bendito seja o teu santo nome. Amém.